Nós estamos ainda no tema geral, o Ministério da Nova Aliança. O Ministério da Nova Aliança começou com o próprio Senhor Jesus. Ele fez o seu trabalho completando o que Deus o fizesse, ou queria completar como homem. Ele morreu por nós, para a nossa redenção, e Ele ressuscitou e tornou-se um Espírito que dá vida, o Espírito da realidade. E no dia do Pentecostes, o Pai, conforme a promessa do Pai, derramou o Espírito sobre a igreja. Aconteceu isso em Jerusalém. E comissionou a igreja para levar a cabo esse ministério da Nova Aliança, sob a liderança dos 12 apóstolos, e quem liderava os 12 apóstolos era o apóstolo Pedro. E Pedro teve ousadia de pregar o evangelho dentre os judeus, provando que Jesus Cristo é o Messias que os judeus aguardavam e que os judeus não criam de que Jesus era o Cristo. Então ele com muita ousadia pregava que Jesus Cristo ressuscitou, que eles não acreditavam também que Jesus havia ressuscitado. E até que encontrou a oposição e a resistência por parte das autoridades dos judeus e das autoridades religiosas dentre os judeus. E o evangelho então não conseguiu prosseguir ali por causa da perseguição que se surgiu logo em seguida quando apedrejaram a Estevão. E com essa dificuldade da perseguição, muitas pessoas foram arrastadas para a prisão e outras morreram com a perseguição, e com isso houve então uma flexibilização da igreja de Jerusalém, optando para adaptar a fé com a lei. E isso não há como se misturar, porque a lei, ele terminaria com a vinda de Cristo, e a partir de Cristo iniciaria a era da fé. E com isso então o Espírito não encontrou o caminho para prosseguir, e o Senhor então levantou a Saulo e usou a Paulo mais tarde, juntamente com Barnabé, foi enviado para a obra que os havia designado. E assim começou o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, irmãos, é um ministério em que a revelação dos mistérios de Deus foi o item principal do ministério de Paulo, porque através do ministério de Paulo nós conhecemos a profundidade da vontade de Deus. Então, através de Paulo, ele em Gálatas, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele escreve: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele foi um homem, um apóstolo que recebeu a revelação diretamente de Deus. Ele poderia dizer isso, eu acho que nenhum outro pode dizer isso. Todos nós recebemos a revelação mediante a palavra escrita, a Bíblia, mas o Paulo foi porque ele precisava completar o que ainda faltava da palavra de Deus, e Deus o revelou diretamente. Versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições
de meus pais. E quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então esse era Paulo, né? E também em 2 Coríntios ele descreve que houve um momento que ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde ele teve a visão da economia de Deus, o plano de Deus, e também foi arrebatado para o paraíso de Deus, onde ele, né, viu coisas inefáveis e impossíveis de explicar com a linguagem humana o que ele viu lá. Portanto, irmãos, Paulo foi aquele a quem Deus deu a revelação da profundidade dos mistérios de Deus. E ele pôde abrir um pouco para nós, em Efésios capítulo 1, né? Eu gosto de sempre começar por aqui, porque esse é um ponto principal do que Deus quer revelar ao homem. Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus, ele tem uma vontade, e essa vontade esteve oculta, essa vontade esteve em forma de mistério. Ninguém sabia qual era a vontade do Senhor, mas Deus agora, através dos seus apóstolos, principalmente através do apóstolo Paulo, ele abriu esse mistério para nós. E nós passamos a conhecer o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer realmente, qual é o resumo de tudo que Deus quer fazer na sua vontade? Ele quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas novamente. Porque no passado houve um arcanjo que Deus confiou, né, para reinar o mundo, e esse arcanjo foi tido como selo da perfeição, tinha tanta sabedoria e tanta formosura que ele um dia quis ser igual a Deus. Ele quis, né, comparar a si mesmo, né, igual a Deus. Isso é impossível. Como uma criatura poderia ser igual a Deus? Portanto, Deus o lançou por terra e ele, mesmo assim, estabeleceu uma linha de autoridade clandestina. Essa linha de autoridade a Bíblia chama de autoridade das trevas, o império das trevas. E com essa outra autoridade, desafiando a autoridade de Deus, introduziu o caos nesse universo, introduziu o caos no mundo, a confusão se instalou entre nós nesse mundo e a corrupção passou a agir nesse mundo. Então Deus precisava reaver novamente a ordem desse universo. E a ordem desse universo só vai restabelecer quando Cristo, né, quando Deus restabelecer sua autoridade, e Deus quer, através de Cristo, restaurar a autoridade desse universo, né, sobre ele ter primazia sobre todas as coisas, mas para isso acontecer, Deus precisava da igreja. Portanto, no versículo 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por que eu fiz questão de começar por aqui? Porque eu vou falar sobre a unidade. Se Deus não conseguir fazer a sua igreja, primeiramente,
restaurar na sua igreja essa unidade em Cristo, essa unidade debaixo do encabeçamento de Cristo. Não tem como Deus reaver autoridade nesse universo, se nem na igreja Ele consegue essa unidade, essa ordem, todos obedecendo a ordem de Cristo, a autoridade de Cristo. Portanto, irmãos, é muito importante Deus restabelecer a unidade entre nós, tá? Então, no capítulo 3, por exemplo, de Efésios, ele fala assim, versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada a vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Irmãos, aleluia! Deus abriu essa revelação, que era um mistério escondido por séculos e gerações. Então, através dos seus apóstolos, dos seus profetas, esse mistério está sendo desvendado para nós. E principalmente através do apóstolo Pedro, o ministério do apóstolo Paulo, perdão. E aqui diz assim, o qual em outra geração não foi dado conhecer, né, tal, e a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, eu fiz questão de ler esses versículos, para vocês perceberem que Paulo recebeu a revelação diretamente de Deus, o seu ministério, né, o seu apostolado, trouxe para nós a revelação dos mistérios de Deus, das coisas profundas de Deus. Nós temos que dar graças a Deus por esse ministério, certo? Mas eu não tenho tempo hoje de falar muito sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que, mesmo com essa profundidade toda, portanto, precisamos perceber que o ministério em que estamos envolvidos é um ministério do Espírito, ministério da vida. Porque é por meio do Espírito é que nós conhecemos as coisas de Deus, né? Eu vou voltar um pouco, ler 1 Coríntios com vocês. 1 Coríntios 2. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A gente lê esse versículo e passa, né, sem perceber que há um tesouro aqui nesse versículo. Deus, o mistério que estava escondido, ninguém sabia o que era, e Paulo revelou esse mistério. Que mistério é esse? Desde a eternidade passada, Deus pré-ordenou que nós, homens, regenerados pelo Espírito de Deus, como filho de Deus, nós somos pré-ordenados para a glória de Deus. Talvez você, no sentido tradicional, você não dá muito valor para isso, tá? Não vamos ser fomos pré-ordenados para a sua glória, mas pelo que eu vou explicar hoje, vocês vão dar valor para sermos pré-ordenados para a sua glória. Mas vamos continuar. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Espero que aquilo que eu vou compartilhar daqui a pouco, você vai confirmar que o que Deus tem preparado para nós
é coisas que ninguém imaginou, ninguém pensou, tá? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Por isso, irmãos, nós estamos envolvidos no ministério da Nova Aliança, que é o ministério do Espírito. Porque o Espírito é que nos faz perscrutar as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Jesus, a fé, recebemos a fé, não é isso? A fé que nós recebemos quando cremos em Jesus, essa fé é a porta de acesso às coisas de Deus, às profundezas de Deus. Por isso aqui diz, somente o Espírito é que faz você perscrutar as coisas de Deus e até mesmo as profundidades de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender que nós temos uma janela, nós temos um acesso para as coisas fora da dimensão em que nós vivemos. Nós vivemos numa dimensão tridimensional. Nós vivemos no espaço tridimensional e a quarta dimensão é o tempo. Nós, então, somos homens que estamos acostumados a lidar com as coisas dentro do espaço e do tempo. Nós, desde que nascemos, nós fomos criados, nós vivemos, olhamos para esse mundo tridimensional, né? Ele é feito, na geometria são 3 eixos, X, Y e Z, tá? Você consegue localizar qualquer ponto no espaço por esses 3 eixos. E você pode fazer qualquer desenho por meio desses 3 eixos. Então nós vivemos no mundo tridimensional, no mundo material, no mundo físico, e estamos acostumados a isso. Mas, irmãos, Deus, Ele está na eternidade. E as coisas de Deus estão fora dessa dimensão. E agora que nós cremos em Jesus, nós recebemos a fé e recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, nós precisamos aprender, irmãos, a não viver somente pelo que vemos. Precisamos aprender a viver pelo que nós não vemos. Porque as coisas que vemos são temporais. E as coisas que não vemos são eternas. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. É isso, né? Capítulo 11. As coisas... Tá, vamos lá. Acho que vale a pena. Para vocês terem certeza de que eu não estou inventando nada, né? Dá uma olhada na sua Bíblia, 4,18, não é isso? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eternas. Ó Senhor Jesus. Então se nós vivemos como cristãos e apenas vivemos pelo que vemos, não há diferença entre nós e qualquer homem desse mundo, porque todos estão acostumados a viver por esse mundo, por essa referência tridimensional do espaço e também do tempo. Mas nós, os cristãos, que temos a vida de Deus, temos a fé, temos o Espírito de Deus, nós precisamos, irmãos, aprender a viver vendo as coisas que se não veem. E de que jeito? Através do portal da fé. Através do portal da fé nós temos acesso a outra dimensão. Os cientistas estão buscando, né, estão chegando a uma conclusão que há multiverso, quer dizer, há muitos universos.
muitas em outras dimensões, mas, irmãos, mal sabem que nós sabemos que nós podemos viver na dimensão da fé, podemos viver na dimensão de Deus, podemos viver na dimensão celestial através da fé. E a fé nos dá acesso às coisas de Deus, da dimensão de Deus. Vou provar isso para vocês. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, você então tem convicção de fatos da dimensão de Deus, na eternidade, na área espiritual, e você não vê, mas você tem convicção. Tá? E a primeira frase, a fé é a certeza, essa palavra certeza em grego é hipóstasis. E essa mesma palavra hipóstasis foi traduzida no capítulo 1 de Hebreus. Dá uma olhada, capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que é o seu ser? Ele quem? Ele é Cristo, o Filho. Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus, não é? Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E esse ser aqui é a mesma palavra grega hipóstasis. Quer dizer, então, essa palavra pode ser traduzida para substância de Deus, a substância, ou essência, ou o próprio ser de Deus. Então, indo lá, usando essa compreensão, você vai para Hebreus 11. Ora, a fé é a substância, ou substantificação do próprio ser de Deus. Quer dizer, você consegue tornar real as coisas de Deus. Nós, através da fé, nós conseguimos perceber as coisas de Deus, da área de Deus, da substância de Deus e do próprio ser de Deus. Portanto, irmãos, a fé é uma ferramenta preciosíssima. E essa fé, irmãos, você tem no Espírito. E esse Espírito está no nosso espírito. E nós podemos, irmãos, não viver pelo que vemos, como o mundo todo vive, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de conforto, das coisas que o homem busca aqui na terra. Mas, irmãos, um dia você vai perceber que todas essas coisas visíveis que o homem busca dar valor, um dia você vai perceber que isso aqui é meramente uma ilusão. Uma bolha de sabão. Some, não vale nada. O que vale, irmãos, é a realidade das coisas que são de Deus. Então nós, uma vez regenerados, somos cristãos. Se nós continuarmos a viver pelo esse mundo material, irmãos, isso não vai valer nada. Não vale nada. Se nós usarmos esse mundo material em que nós vivemos e produzir as coisas espirituais da área de Deus, da dimensão de Deus, e fazer essa produzir, né, essa coisa espiritual dentro de nós, em outras palavras, crescer em nós e amadurecer, irmãos, esse é o nosso verdadeiro valor. Não tem sentido a gente viver só pelas coisas da terra, pelas coisas terrenas. Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele fala, vamos dar uma olhada, Colossenses 3. Eu estou tentando ajudar vocês a não viverem pelas coisas que se veem, não viverem somente pelas coisas materiais, porque um dia vocês vão se arrepender,
se viverem só olhando para as coisas materiais, correndo atrás disso. Isso não vale nada. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Né? Então, irmãos, nós hoje pertencemos a Deus. Depois que nós somos regenerados, nós somos o quê? Da esfera, da dimensão de Deus. Vamos ver se eu consigo explicar de outra maneira. Senhor Jesus. Gênesis 2, 7. Vamos voltar lá para Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, esse curto versículo explica muita coisa. O homem tem o corpo que Deus fez do pó da terra. Então, esse corpo aqui é terreno, esse corpo é da terra, para que nós pudéssemos viver na terra, certo? Mas quando Deus formou o homem do pó da terra, este corpo, o homem ainda não tinha vida, ainda era uma coisa inerte. Até que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E esse fôlego de vida em hebraico, essa palavra é Neshama. Essa mesma palavra Neshama, para fôlego de vida, em Provérbios 20 e 27. Quer dar uma olhada? Vamos lá. Vamos basear na palavra de Deus, aí você vai ter mais segurança. 20, 27. Como diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Essa palavra, o espírito do homem, é a mesma palavra Neshama, que foi traduzida em Gênesis 2,7 para o fôlego da vida. Então, quando Deus soprou o fôlego da vida para aquele boneco de barro feito do pó da terra, isso deu vida ao homem. E esse fôlego de vida que veio da parte de Deus, entrou naquele boneco, se tornou o espírito do homem, o espírito humano daquele homem que Deus criou, que era Adão. Vocês estão entendendo que a criação do homem propriamente dita foi feita pelo sopro de Deus, foi feita pelo fôlego de vida, e o homem então passou a ser uma alma vivente. Então, o espírito, né, veio do Deus eterno, não foi feito do pó da terra. O espírito não, o corpo foi feito do pó da terra, mas o nosso espírito humano veio do sopro de Deus. E Deus, quando o sopro entrou, deu vida ao homem, Deus deu a alma para ele. Então a nossa alma, igualmente o espírito, não foi feito com matéria, não é matéria. A sua alma não é matéria. Então somente o corpo é matéria. Nós temos só este corpo aqui, que é material, que é físico. Se os médicos abrirem o meu peito aqui, não vai achar alma, não vai achar o espírito, porque o espírito e a alma não são matéria, tá? Então, graças ao Senhor, nós somos tripartidos. Nós temos o espírito formado pelo sopro de Deus, e Deus então nos deu uma alma, e nós temos o corpo que ganhou a vida biológica quando o espírito entrou em nós.
Tá certo? Então, a única ligação, irmãos, que nós temos com esta terra é este corpo material. Um dia, quando esse corpo morrer, eu não tenho mais nenhuma ligação com essa terra. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Esse espírito que veio do sopro de Deus, você sabia que um dia vai voltar para Deus? Sabia disso ou não? Onde está esse versículo? Ih, ninguém sabe. Eclesiastes, último capítulo de Eclesiastes. Dá uma olhada. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, um dia, quando o prazo de validade desse corpo terminar, esse corpo vai voltar para o pó da terra. Mas o meu espírito não morre, também a minha alma não morre. E esse espírito vai voltar para Deus. Primeiro eu quero falar um pouco da alma. Deus fez questão de criar uma alma para cada um de nós. Por isso, irmão, nós não somos robôs fabricados em série. Todos nós somos iguais. Não. Deus criou, fez questão de criar para cada um de nós uma alma diferente. Isso complica também para Ele. Nós temos pensamentos diferentes, nós temos opiniões diferentes, pareceres diferentes, jeito de ser, jeito de pensar. Um mais rápido, outro mais devagar, outro é muito preocupado, outro é ansioso, outro é calmo, não é assim? Né? A vida de um casal, às vezes assim, né? Um é mais rápido, outro é mais devagar, outro é mais calmo, outro é nervoso. Né? Então, cada um de nós temos uma alma, e essa alma é que onde estão as nossas características da nossa personalidade, da nossa pessoa, não é? Então Deus é maravilhoso, Ele deu para cada um uma alma, mas também é um fator complicador, não é? Para Deus conseguir trabalhar na unidade, imagina só, na unidade, por isso que Paulo fala em Filipenses, né? Completai a minha alegria de modo a pensar a mesma coisa. Sejais unidos de alma. Você lembra o que ele fala? Então, irmãos, aí é difícil. Mas por que Deus nos fez uma alma diferente para cada um de nós? Por quê? Quem sabe? Irmãos, para mostrar a sua multiforme sabedoria, Deus é capaz de usar, irmãos, as almas diferentes para o seu propósito. Quando nós todos fomos encabeçados por Cristo, com almas distintas, diferentes, irmão, não tem duas almas iguais nesse mundo, não. Quando fala alma gêmea, não tem alma gêmea, não. Uma alma é diferente da outra, até os dois gêmeos são diferentes. A impressão digital é diferente de um para outro. Não existe uma impressão digital igual a outra. Porque Deus nos fez diferentes um do outro. Deus faz questão de fazer isso. Porque cada um tem a sua característica, tem a sua personalidade. Você é único. Só tem você nesse mundo. Deus criou você, é só você assim. Você é a peça única, você é a peça singular, né? Então, irmão, nós somos único, graças a Deus. Agora imagina quando Deus conseguir trabalhar em nós e conseguir encabeçar a sua igreja em Cristo, e Cristo ser o nosso cabeça, quem comanda cada um de nós. Você já imaginou que bonito ficaria todo mundo sobre a regência de Deus, de Cristo? Por exemplo, quando eu falo, todos nós temos que ter a mesma mente. Paulo não fala em Filipenses? Temos a mesma mente. Não quer dizer, então, que fazer uma lavagem cerebral, todas as nossas almas têm a mesma mente. Por exemplo, a mesma mente, na verdade, é a mente de Cristo. É a mente sob comando de Cristo.
sob o governo de Cristo, mas Cristo não anula a sua alma, Ele não anula a sua característica, né? Por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, se nós fôssemos instrumentos musicais, e eu quiser tocar uma peça musical, né, em si bemol, vocês que entendem a música aí, né? Tal. E não quer dizer que todo mundo vai ter que tocar a mesma nota do mesmo jeito. Não. O piano, ele tem uma alma diferente de um violão, de um violino, não é isso? De um trombone. Então nós temos essas personalidades diferentes, almas diferentes. Nós somos como se fôssemos instrumentos diferentes. Mas imagina com esses milhões ou bilhões de instrumentos diferentes sobre o comando de uma só regência, um só regente, regendo todos os instrumentos musicais, dentro da harmonia, não é isso? Da melodia, sob o seu comando. Irmãos, essa obra é que é a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Senão, irmão, não teria graça. Todo mundo pensando a mesma coisa, não é isso? A mesma mente, e todo mundo é o piano tocando mi, todo mundo mi. Não tem graça. Mas graças a Deus nós temos uma orquestra. E Cristo, então, encabeçando todas as coisas, regendo essa orquestra com milhões e milhões de instrumentos diferentes. Não é mesmo, irmãos? Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades, que eles acham que Deus fez, né, cometeu um erro quando construiu a gente, cada um com a sua alma, mas mal sabe que Deus, Ele é poderoso. Ele é capaz de fazer uma obra maravilhosa. Bom, vamos voltar lá. Bom, nós então temos o Espírito que veio pelo sopro. Esse Espírito, quando o fôlego de vida entrou em nós, se tornou o nosso espírito humano, que é chamado de Neshama. E o Espírito em hebraico, o termo genérico para o Espírito em hebraico é Ruach, que é como é que é? W-U-A-C-H, tá? Então, Ruach é um espírito, é como no grego, o espírito em termo genérico para o espírito é pneuma, tá? Então, no Antigo Testamento escrito em hebraico é Ruach. E só que esse fôlego de vida que entrou no homem, a Bíblia diferencia usando Neshama, tá? Então vou mostrar para vocês Jó. Quando os 3 amigos de Jó ficaram discutindo com Jó, você cometeu erro, você deve ter cometido algum pecado. Jó se defendendo, e eu não, eu sempre vivi uma vida de justo, tal. E essa discussão não terminava. Aí, quando eles acabaram de discutir, né, não tinha mais o que falar, porque não chegavam a lugar nenhum, entrou o mais jovem entre eles, chamado Eliú. Eliú, então, começou a falar palavras sensatas. No capítulo 32 de Jó, versículo 8, dá uma olhada, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Irmãos, todo homem foi criado pelo Espírito de Todo-Poderoso. E foi criado pelo sopro, né, do Todo-Poderoso, e que nos deu entendimento, que nos fez sábios. Tá? Então, esse primeiro espírito, na verdade, há um espírito no homem, esse espírito é Ruach, é o espírito em termo geral. E o sopro do Todo-Poderoso, o segundo sopro, é Neshama. Então, primeiro é Ruach, depois é Neshama. 32, vamos abrir para o capítulo 32.
versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Irmãos, quem te dá vida, quem mantém você respirando, irmãos, não é somente o seu corpo físico, não. É o Espírito de Deus. É o sopro de Deus, né? Então, o Espírito de Deus me fez. A minha criação foi feita pelo Espírito de Deus, não é um boneco de barro, certo? É o Espírito de Deus, esse Espírito é Ruach. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse sopro é Neshama, tá? Tem essa diferença. 34, capítulo 34, versículos 14 e 15. Jó reclamava que Deus só pensa nele. Deus não entendia Jó. Jó não pensava que Deus não estava nem aí com o homem. Jó sofrendo tanto e Deus talvez tivesse abandonado a ele e esquecido dele. Mas não é verdade. E o jovem Eliú disse assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Tem essa diferença. O seu espírito aqui é Ruach e o seu sopro é Neshama, tá? Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Você sabia disso ou não? Se Deus, nesse exato momento, resolvesse recolher para si o seu espírito, o seu sopro, o seu Neshama, que Ele colocou em nós, nós imediatamente morreríamos. Você sabia disso? E nós voltaríamos ao pó, esse corpo voltaria ao pó. Mas graças a Deus, Deus não pensa só nele, né? Porque Deus tem uma vontade para ser executada por meio de nós. Então aqui eu só estou mostrando para vocês como o homem veio, a criação do homem veio pelo Espírito de Deus. Portanto, irmãos, nós somos seres espirituais. Esse corpo é apenas temporário. Esse corpo é para nós vivemos, para produzir o que Deus quer produzir na esfera espiritual. Somos como, esse corpo é como um casulo para Deus formar uma borboleta dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então, se nós não vivemos pelas coisas de Deus, pelas coisas da área espiritual, da área celestial, irmãos, não tem sentido a gente viver só pelas coisas materiais, físicas, porque isso não tem sentido, isso tudo um dia acaba. É uma ilusão, irmão. Você vai perceber um dia, tudo isso aqui é ilusão. Portanto, irmão, não se apegue às coisas materiais. Não ponha o seu coração, não invista todo o seu tempo e energia, né, construindo, fazendo coisa para o mundo material, o dinheiro que o homem tanto ama, o ouro que o homem ama, construindo o seu império de bens e patrimônios. Irmãos, quando isso aí acaba, irmãos, não vai para lugar nenhum. Vamos construir, claro que, irmãos, precisamos ser diligentes aqui na terra, trabalhar como devemos trabalhar nisso, com responsabilidade também construir, mas o nosso principal motivo de viver, irmãos, é construir o que há de espiritual dentro de nós. Por isso, não pensar nas coisas aqui da terra, pensa nas coisas lá do alto. Não busque as coisas aqui na terra, busque as coisas lá do alto, porque nós somos de lá. Jesus certamente disse para os judeus: vocês são aqui da terra, mas eu não sou dessa terra, eu sou lá do alto. E nós que depois que fomos regenerados, nós também não somos mais dessa terra, nós somos lá do alto. Porque o nascer de novo em João 3 pode ser traduzido para nascer do alto. Portanto, irmãos, nós não somos mais dessa terra. Não fique com seu coração tão preso aos bens, ao patrimônio, ao dinheiro, ao conforto, né? Nós vamos viver, irmãos, para as coisas lá de Deus. Por isso, vamos aproveitar, usar a nossa fé para ter acesso às coisas de Deus, para conseguir enxergar as coisas lá de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Depois do ministério de Paulo,
que nos trouxe essa revelação toda maravilhosa. Eu só consegui relatar pouco para vocês, mas vocês sabem que em todos os livros, todas as cartas, as epístolas que Paulo escreveu, irmão, nos trazem muita revelação, muita profundidade do que Deus tem no seu plano para o homem, né? Nós, por exemplo, em Romanos, nós estudamos que Deus enquanto nós éramos pecadores, né, todos pecaram, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós todos já fomos condenados, nós já fomos o quê? Até julgados, sentenciados, só esperando a execução da nossa sentença, que é a morte eterna, que é a perdição eterna. Porque sem derramamento de sangue não há perdão para o pecado. Se nós derramarmos nosso sangue, nós estaremos também mortos, não teríamos mais chance, né, de viver para Deus. Então, graças a Deus, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, veio para ser um homem, Ele veio para se fazer carne, o Verbo se fez carne, e Ele viveu aqui na terra uma vida humana, homem, vivendo como homem, uma vida humana perfeita. Sabe o que é uma vida humana perfeita? Aos olhos de Deus? Não é só uma vida moral, ética, não é só isso. Uma vida perfeita humana, irmãos, é viver debaixo, obediente a Deus, debaixo do comando de Deus. Jesus Cristo, como o Filho enviado por Deus aqui na terra, como homem, Ele não fez a sua vontade nem por um segundo qualquer aqui na terra. Ele só fez a vontade do Pai, não foi assim? Eu não vim aqui na terra para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O meu ensino não é meu, o meu ensino vem do Pai. Da forma como ouço o Pai, eu julgo, eu não falo as minhas próprias palavras. Em outras palavras, Jesus Cristo como homem, Ele viveu uma vida perfeita aqui na terra. Por que perfeita? Porque viveu todo o tempo debaixo do comando do Pai. Ele tomou a cruz. Ele não só foi crucificado no final, mas Ele viveu uma vida de cruz, não fazendo a própria vontade. Ele negou-se a si mesmo e se tornou obediente, aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Isso tudo está em livro de Hebreus. E Jesus Cristo foi tentado à nossa semelhança. Eu pensava que Jesus era um super-homem, não. Ele veio igualzinho como nós, só que Ele não pecou. Ele viveu uma vida perfeita, porque Ele dependia do Pai para tudo. E no fim, Ele morreu. E essa morte, irmãos, Deus, com sangue derramado, Deus nos redimiu de volta para Ele, né? Ele morreu e Ele ressuscitou. Bom, então nós que éramos casos sem esperança, estávamos destinados à condenação eterna, mas por meio da morte de Cristo, seu sangue derramado, Deus então deu esperança para o homem, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, nós que estávamos sem esperança, um dia alguém pregou o evangelho para nós, e na loucura da pregação nós cremos em Jesus, e a fé entrou em nós, e o Espírito de Deus entrou em nós, e a vida de Deus entrou em nós, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, irmãos, a partir desse dia nós recebemos um segundo sopro. Eu ainda não terminei de falar. O primeiro sopro, eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e toda a humanidade, toda a raça humana veio de Adão, não foi? De um só. Isso está escrito quando Paulo foi para Atenas. Vocês se lembram? Vamos ler, vai. Senão vocês vão pensar que eu estou inventando aqui. Vamos lá. Acho que é Atos 17, né? Atos 17. Paulo estava em Atenas
ele fala no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha só o versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Irmão, nós viemos de um sopro de Deus, e pelo sopro de Deus, Deus criou Adão. E de um só Adão, Deus então fez toda a raça humana. Então nós todos viemos de um só Adão, e o Adão veio do sopro de Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Então nós viemos de um só. Viemos de um só Adão, mas Adão veio de um só sopro de Deus. Nós viemos, na verdade, de Deus. Então, ó Senhor, eu não sei como explicar para vocês. Já na criação de Deus, eu quero fazer vocês entenderem, já na criação de Deus, a raça humana deveria perceber a unidade. Já na criação, a unidade. Nós somos muitos seres humanos, mas assim, na criação, nós fazemos parte de um todo. Nós deveríamos ter já essa unidade pela criação. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. A unidade, na verdade, já estava na criação. Porque nós todos viemos do sopro de Deus, e Deus criou um, e de um gerou toda a raça humana. Então não tem sentido, irmãos, um ser humano odiar outro. Não tem sentido um ser humano matar outro. Irmãos, nós viemos de um só. Todos nós fazemos parte de um só. É ou não é? Só que o pecado entrou. Quando o pecado entrou, irmãos, a corrupção, a morte, né? E gerou toda sorte de inimizades, gerou toda sorte de conflitos, invejas, egoísmo. Tanto é que em 2 Timóteo 3, Paulo fala que nos últimos tempos virão tempos difíceis e homens serão, primeiro ponto, serão egoístas, cada um por si, né? Mas no começo, quando Deus criou, não era assim, né? Um ser humano respeitava o outro, mas quando o pecado entrou, nos dividiu, a divisão entrou. Vocês entenderam? Nós começamos a criar problemas entre nós. Mas Deus, Ele quer restaurar, porque a essência de Deus é um só, é unidade. Não sei se vocês percebem. Em Deus não há divisão. Em Deus não tem conflito. Em Deus não tem inimizade. Em Deus, a essência dele é um. Então, Ele quer devolver essa unidade para os filhos de Deus, que somos nós, a igreja. Amém? Então, o que Deus fez? Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados pela fé, e Deus, representando, né, o segundo sopro, nós, no novo nascimento, nós recebemos o segundo sopro. Esse segundo sopro está em João capítulo 20. Vamos dar uma olhada. Se eu não conseguir terminar a mensagem hoje, eu termino amanhã, tá? Mas eu prefiro deixar bem explicadinho para vocês, né? Para vocês conseguirem acompanhar. Porque a matéria é muito profunda, mas estou tentando falar com palavras simples para a gente entender. Jesus, versículo 19, ao cair da tarde, naquele dia, Jesus já havia sido morto e ressuscitado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quando tem unidade, tem paz. Quando há divisão, não tem paz, há guerra. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes outra vez Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa palavra Espírito em grego é pneuma. Seria o correspondente ao ruach do Antigo Testamento hebraico. Então é como se fosse: recebei o sopro santo. Então Jesus soprou sobre os discípulos, foram os que creram em Jesus, receberam o sopro santo. Receberam o novo nascimento, nascimento pelo Espírito. Jesus disse para Nicodemos: se alguém se fosse capaz de nascer de novo pelo ventre materno, porque Nicodemos assim perguntou, se nascer da carne, ainda é carne, mas se nascer do Espírito, é o Espírito. Mas como nascer do Espírito? Nascer do sopro que Jesus soprou sobre os seus discípulos. Vocês entenderam? O sopro de Jesus é o Espírito. Esse Espírito foi soprado sobre nós e nós o recebemos, nós fomos regenerados. Nascemos do Espírito, nascemos de novo. Esse novo nascimento, irmãos, Deus tem esperança de reaver a unidade entre os que receberam o segundo sopro. Já que no primeiro sopro a unidade foi estragada pelo pecado que entrou e a morte, e o segundo sopro, Deus quer tirar esses homens que nós éramos todos pecadores, não é isso? Deus vai trabalhar em nós para trabalhar nessa unidade. Então, nesse segundo sopro, Deus tornou-nos um só corpo. Nós somos muitos, mas nós somos membros do mesmo corpo. Por isso eu fiz questão de ler esse versículo para vocês aqui, ó. É a profecia de um sumo sacerdote. Vamos voltar lá, João 11. João 11, 52. Vou ler direto o 52. E não somente pela nação, que Jesus estava a morrer, né? Estava para morrer, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Até então, pelo efeito do pecado, irmãos, cada um por si, cada um por um canto, cada um por uma direção, cada um com uma opinião, cada um vivendo disperso um do outro. Mas graças a Deus, irmãos, quando nós recebemos o segundo sopro, o objetivo do segundo sopro, irmãos, é Deus reunir todos nós em um só corpo. Romanos 12, 5. Muito menos motivo nós temos, irmãos, de ter para odiar um ao outro, né? Por isso Jesus, João fala em sua primeira epístola, não é isso? Se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão, que amor é esse, né? Então nós, principalmente nós que fomos regenerados, nós precisamos dar essa alegria para o Senhor, restaurar essa unidade que Deus sempre quis. Mas ela é mais profunda do que você pensa. Eu ainda vou continuar, tá? Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos somos
um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmão, nós fazemos parte de um só corpo em Cristo. Somos membros uns do outro. Para que ter inveja um do outro? Para que competir um com o outro? Nós somos membros do mesmo corpo. Eu não vejo nenhum membro do meu corpo competindo com outro membro do corpo, tendo ciúmes, tendo inveja, competindo, buscando, não é, primazia. Não, meu corpo não tem isso. Então, irmãos, Deus quer restaurar esse ponto. A nossa unidade não é só, eu briguei com você, vamos comer uma pizza e tudo termina com pizza aqui no Brasil, né? Então, não é essa unidade que eu estou me referindo, é uma unidade muito mais intrínseca, muito mais orgânica em Deus, né? E vou ler alguns versículos. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 14. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá? Eu tenho vários versículos para ler, eu não vou continuar lendo para vocês. Vocês acho que estão mais do que convencidos de que pelo segundo sopro, Deus quer restaurar a verdadeira unidade entre nós. Porque é muito ruim para Deus que criou criou o homem de um só, e vê um homem dividindo, lutando, guerreando entre si, matando-se um ao outro, odiando um ao outro, cheio de conflitos aqui na terra, não é isso? Um país, conflitos entre países, conflitos entre raças, conflitos entre segmentos sociais diferentes, quer dizer, tudo é motivo para se dividir, mas Deus quer restaurar a unidade, porque Deus é um, e a unidade é a sua essência, tá? Então, como Deus vai fazer isso? Senhor Jesus. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu queria terminar com o menor tempo possível. 10 para as 8, né? Tá, e vai até que hora mais ou menos? 10 minutos? Tá bom, vou tentar pelo menos fazer uma conclusão em 10 minutos, tá bom? Vamos lá para João 14? Vamos para João 14? Vou levar vocês a uma esfera ainda mais profunda, tá? Mas espero que vocês consigam me acompanhar. João 14. O contexto de João 14, é o João 13. O que aconteceu em João 13? Quem sabe? Evangelho de João 13, Jesus havia dito aos seus discípulos que chegou a hora dele sofrer e morrer. E os discípulos estavam tristes, porque sabiam que seria a última Páscoa que Jesus passaria com eles. Era a última ceia da Páscoa que os discípulos comeriam com Jesus. Então tinha um clima de despedida. Então Jesus mandou 2 dos seus discípulos procurarem um lugar. Vocês conhecem a história. Eles então foram para falar com o dono da casa, e o dono da casa, que o Senhor, mandou perguntar onde está a sala mobiliada para isso, para tomar a última ceia, e o dono da casa falou, já está aqui, tudo pronto.
né? Já havia sido tudo pronto. Aí eles vieram, Jesus com seus 12 discípulos foram para essa sala mobiliada e eles estavam tomando a última ceia da Páscoa. Enquanto Jesus comia com os 12, Jesus disse: um de vocês irá me trair. Vocês lembram dessa história? Um de vocês irá me trair. Aí todos ficaram preocupados. É você? Sou eu? Quem é aqui entre nós? Quem vai trair a Jesus? Ninguém imaginava quem. Aí Pedro cutucou a João, porque sabendo que João era muito próximo de Jesus, reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João, pergunta para ele quem é. E Jesus perguntou para João perguntou para Jesus. E os outros discípulos não viram isso. Isso foi uma coisa meio particular. Aí Jesus disse: é aquele que comer do meu bocado. Aí em seguida molhou o pão e entregou para Judas. E o Judas Iscariotes recebeu o pão e Jesus disse o seguinte: está aqui, ó, vamos lá. Senão vocês vão... Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, e então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Quer dizer, os outros discípulos não sabiam. Então, quem estava sabendo era Pedro e João. Tá? Então, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, percebam vocês que João 14 tem esse antecedente, tem esse contexto. João 14 foi falado para 11 discípulos, não 12, porque Judas Iscariotes havia saído já para combinar com os sumos sacerdotes de como pegar Jesus, tá? E quando ele saiu, Jesus abriu o seu coração. O que eu quero dizer é o seguinte: você quer ouvir essas palavras? Você precisa fazer parte dos mais íntimos do Senhor Jesus, né? Então, o traidor tem que sair do nosso meio para Jesus abrir o seu coração para nós. Então, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Quer dizer, começou o processo da glorificação do Filho de Deus, do Filho do Homem. Começou o processo. Por quê? Porque quando Satanás achou que havia obtido a vitória, quando Judas combinou com os sacerdotes como prender Jesus e matar Jesus, Satanás achava que com isso estavam obtendo a maior vitória, acabando com o Filho de Deus aqui na terra. E mal sabia eles que a morte de Cristo é que traria toda a vitória para Deus. Por isso ele falou assim: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Não entenderam nada, né? É difícil entender. É difícil entender aqui. Ó Senhor Jesus. Talvez eu explico melhor amanhã, né? Porque eu não tenho tempo para detalhar. Muito bem, amanhã eu explico, tá? Então é nesse clima que Jesus abriu o coração em João 14. Então vamos ler João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem tristes. Creiam que eu estou fazendo uma coisa muito boa para vocês. Sabe, como se fosse assim, não acho que a ida minha é uma tragédia, não é. É uma coisa muito boa para vocês. E quando na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, essas... Na versão, na língua inglesa, na casa de meu pai há muitas moradas. Essa palavra moradas foi traduzida para mansions. Então, na casa de meu pai há muitas mansões.
aí veio, né, a interpretação de que Jesus morreu, ressuscitou. Ele está preparando mansões celestiais para nós. Está construindo mansões celestiais. E ele está demorando tanto, por isso que está demorando para voltar, né? Está caprichando lá, né, com material de ouro, prata, pedras preciosas, tal. Não é, irmãos, Jesus não foi construir mansões para nós, não. Essas moradas, vocês vão perceber, eu vou falar imediatamente para vocês. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar para vocês. E que lugar é esse? Vamos continuar lendo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. O que é eu for? Eu for como? Morrer. Por isso não fiquem tristes. Quando eu morrer, e Deus vai me ressuscitar, e eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou preparar lugar e eu vou voltar. Né? Eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo. Então, irmãos, esse ir e voltar, para muitos, esse voltar é voltar na segunda vinda de Cristo. Mas não é. Essa vinda é a morte e a ressurreição e a vinda do nosso Senhor Jesus como outro Consolador, como Espírito da verdade, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, o objetivo de eu ir preparar lugar é para poder receber vocês para mim mesmo. Olha só que interessante, é para receber para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, esse lugar que eu vou preparar é o lugar onde Jesus já estava. Vocês estão me entendendo ou não? Porque quando eu for e voltar, eu vou preparar lugar e vou levar vocês para onde eu estou. Para mim mesmo. E para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, esse processo da morte e ressurreição nos possibilita levar-nos para onde Jesus sempre estava. Onde Jesus estava, vamos lá, ainda não falei. Versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, como nós, estava entendendo nada. Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Aí respondeu-lhe Jesus, irmãos, esse versículo é a chave para entender muita coisa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho para se chegar ao Pai. Então, o lugar que eu vou preparar, irmãos, é para vocês conseguirem vir para onde eu estou. E onde eu estou no Pai. Eu preparo um caminho para trazer vocês também para o Pai. Estou certo ou não? Não estou forçando nenhuma interpretação, tá? Vamos continuar. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, é outro que não está entendendo nada. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que quem me vê a mim, vê o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês perceberam? Então, o lugar que Jesus iria preparar com a sua morte e ressurreição é o Pai. Jesus quer nos levar para Deus, para o Pai. Ó Senhor Jesus. Que maravilha. Irmão, nós estamos revolucionando aqui a revelação. Muita coisa nós vamos começar a ver para vocês
Nós, né, ainda vou entrar em mais coisas, vocês vão perceber que o Senhor está nos dando essa graça de receber isso. Essa palavra é maravilhosa. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Isso venho falando desde ontem, né? Lá em Várzea Grande, e hoje de manhã eu falei de novo, né? Então, irmãos, a obra de Deus é feita pela palavra profética, pela palavra de Deus por meio do seu profeta. E Jesus, como profeta, não tinha liberdade de falar sua própria palavra. Ele tinha que falar o que o Pai queria falar, né? Então aqui ele confirma: o Pai que permanece em mim faz as suas obras, porque a palavra faz a sua obra, né? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Vocês viram todas essas obras sendo feitas? Creia pelo menos nisso, que eu estou no Pai e o Pai em mim. Bom, o que eu quero mostrar primeiramente aqui é que, irmãos, essa unidade que Deus deseja nos levar de volta a essa unidade não é unidade humana. Nós não conseguimos fabricar aqui na terra. Essa unidade é a essência de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. E o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Irmãos, essa unidade é maravilhosa. Essa unidade é intrínseca. Essa unidade é inerente à própria essência de Deus, à própria vida de Deus. Vai chegar um dia, irmãos, que quando nós estamos aqui executando a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, segundo a palavra profética, o Senhor usa um, usa outro, fazer uma coisa, fazer outra, não é isso? E nós não vamos enxergar, isso foi esse membro que fez, aquele membro que fez, nós vamos ver o corpo fazendo. Cada vez mais, irmãos, nós vamos valorizando o um todo. Nós somos parte de um todo. Eu voltar a falar isso. Por exemplo, quando eu executo bem a minha tarefa, o meu corpo executando bem uma tarefa, vocês não vão ver, puxa, a mão de Pedro é boa, e o pé de Pedro, não, vocês vão ver, eu executo pelo meu corpo. Mas hoje, pelo fato da gente ainda olhar com os olhos tridimensionais, materiais, físicos, nós ainda enxergamos indivíduos. É ele que faz, aquele que faz, esse que faz. Não é o corpo. Então, essa unidade ainda não foi aperfeiçoada. Nós precisamos aperfeiçoar a unidade a tal ponto, irmãos, que nós somos um só. Somos um corpo. Os irmãos entendem? Aí não haverá ciúmes, não haverá contenda, não haverá... Não é isso? Todos nós estamos vivendo para um só corpo, e esse corpo executando a vontade de Deus. Tá? Então isso é um pouco o que eu quero falar. Bom, ó Senhor Jesus, eu não tenho tempo, vou só terminar aqui com João 17. Tá? Senhor Jesus, já passei, né? Já passei, né, do tempo. Mas vou procurar terminar. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses versículos aqui que eu deixei aqui, 17, 21, né, até 23, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, essa unidade que Deus deseja que nós tenhamos, a fim de que todos sejam um. Porque todos os problemas, irmão, vêm da falta da unidade. E essa unidade não é meramente uma unidade humana. O homem não consegue fazer essa unidade. Então ele diz assim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. A glória, irmãos, visa a unidade. Amanhã, vou ter que explicar amanhã, não tenho como explicar agora. A glorificação, tá? A glória que Jesus transmitiu aos seus discípulos tem uma finalidade, é tornar-nos um. E eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Porque eu não completei ainda a revelação, ainda não consigo explicar mais do que isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nós, pela misericórdia do Senhor, eu acredito que nós estamos saindo de dar voltas pelo deserto. Nós estamos na reta final para ir para a boa terra de Canaã, que é a vinda do Senhor, e para galardoar os vencedores, né? Mas essa reta final também a exigência é maior. Por exemplo, a unidade que a gente aprendeu nos anos 70, anos 80, anos 90, aquela unidade, vamos fazer com que os filhos de Deus sejam um nessa cidade. Essa unidade já não basta mais. Essa unidade ainda é muito terrena. O que Deus quer de nós, irmãos, é nós chegamos à unidade como o pai é com o filho e o filho é com o pai. Essa unidade, irmãos, só mesmo pelo crescimento de vida. Essa unidade só vem mesmo pelo Espírito. Não tem jeito da gente tentar fabricar essa unidade. E isso só vem do crescimento de vida. Por isso, irmãos, eu acredito que nessa reta final, nós temos muitos itens a sermos aperfeiçoados neles. E a unidade é um desses itens. Talvez amanhã eu mencione um pouco, o amor é outro desses itens. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados a ponto ao nível de Deus, ao padrão de Deus. Por quê? Nós estamos sendo levados para dentro de Deus. Você imagina qualquer coisa que não seja no padrão de Deus, na unidade, estou falando só na unidade, será rejeitado por Deus, é ou não é? Vamos supor que a igreja ainda não foi aperfeiçoada na unidade, e a igreja fosse inserida para dentro desse Deus que é um, ele só tem unidade na sua essência, e nós vamos soar como um corpo estranho nele, e seremos rejeitados. Então nós precisamos trabalhar nessa reta final, irmãos, precisamos trabalhar seriamente na unidade. Essa unidade vem pela vida, pelo Espírito, pelo crescimento, pela edificação, né? Cada vez mais, irmão, deixando cada um seu egoísmo, vamos trabalhar nessa unidade. E o Senhor vai poder voltar. Eu acredito que nós poderemos ser essa geração que vai trazer o Senhor de volta. Se a gente for aperfeiçoado nesses pontos todos, que nós vamos compartilhar amanhã também, irmão, nós vamos... Ó Senhor Jesus, ter o privilégio. Eu quero ter o privilégio, irmãos, ainda ser arrebatado vivo, né? Quando o Senhor voltar, o filho varão, né? Ainda for gerado na minha geração, né? Que o Senhor possa ter exercer essa misericórdia de nós, principalmente de mim, né? Então que vocês possam, né? Vocês possam enxergar isso, que o Senhor tem muito que avançar entre nós, mesmo muitas coisas que nós já alcançamos ainda são insuficientes. Nós precisamos avançar mais ainda. Mas, irmãos, o gostoso é que saímos daquelas brigas, murmurações no deserto, não é isso? Nós já estamos indo mais como um só homem, não é isso? Nós já estamos indo, crendo na palavra profética, para derrubar Jericó, né? Não tem nenhum sentido de ficar dando volta pelo Jericó, mas a palavra profética fez a obra, né? No 7º dia, né? Derrubamos a cidade de Jericó, as muralhas. Então, irmãos, o Senhor
vai fazer grandes coisas entre nós. Que você faça parte disso. Jesus é o Senhor. Amém.